Ô, Tomás, falando como você falou da próxima decisão, até você está falando aqui do tom bastante hawkish desse presidente, desse membro aí do Fed particular. Mas até ele estava falando o seguinte, até as palavras dele, não exatamente essas palavras, mas o que deu a entender é o seguinte, ele falou assim, é mais provável agora, eu daqui até a reunião, tentar justificar e realmente convencer os demais membros, né, que realmente tomam a decisão de voto, de realmente que é necessário a gente subir 50 basis points. Como é que você vê esse processo? Porque o mercado está, de certa forma, ainda dividido para essa próxima reunião, né? E acho que a segunda pergunta é o desdobramento, né? Por exemplo, pô, será que se vier 25 o mercado reage mal? Se vier 50 reage mal? O que você espera dessa próxima reunião? Realmente o mercado ainda não tem uma certeza. Acho que o que está colocando na conta é que a gente vai ter um aumento de juros agora a partir de março, mas se na reunião vier, por exemplo, 25, será que não vai ser bem interpretado? Enfim, como é que você vê esse de certa forma, como você falou, não existe um consenso, pelo menos é o que eu estou entendendo, dentro dos membros, dentro dos dirigentes do Fed, nesse momento, principalmente, acho que talvez a intensidade, né, da elevação, principalmente do início da elevação, né? Não, exatamente. O mercado curto de juro americano, ele já embarcou no 50, né? Uhum. Então, o Banco Central dos Estados Unidos, se ele não der 50, vai gerar um movimento de inclinação da curva de juros. Que eu nem sei qual é a preferência deles, né? Porque há muito receio por parte do mercado, dos economistas, dos agentes econômicos americanos, quando você tem a inversão de curva, né? Porque ele é sempre um preditor de recessão futura. E aí, como tem aumentado, né, a precificação de juro curto, e o juro de 10 anos ele sobe menos do que essa precificação curta e gera inversão da curva de juros. Uhum. E aí tem esse anseio. Mas, assim, eu acho que hoje em dia deveria ser mais mal visto, dado que o mercado já precificou 50, do que ele dá 25. E aí você pode elevar os riscos de descontrole das expectativas de inflação à frente. Né? O Banco Central dos Uhum. Estados Unidos ele está deixando claro de que eu tenho que fazer a retirada de estímulos, eu tenho que apertar as condições financeiras para trazer a inflação de volta para o meu objetivo. Se ele não fizer isso, né, as condições financeiras não vão ser apertadas o suficiente no curto prazo. Então, de alguma forma, estaria indo contra o objetivo deles. Mas, Uhum. assim, é a tentativa do Bullard, né? Ele quer convencer a todos. Ele sabe usar o mercado, né? Ele está usando o mercado, tanto que no dia do CPI, que veio um número de inflação bem negativo, no caso dos Estados Unidos, ele chamou uma entrevista no mesmo dia, não estava programada, para levar o mercado a precificar os 50 bips de aumento na próxima reunião. E aí agora o trabalho dele é falar, olha, o mercado já precifica, qual é o custo da gente como Banco Central de referendar o mercado? Ou vocês querem surpreender o mercado e depois a gente tem que correr atrás e dando um pouco mais de aumento de taxa de juros? Eu acho que é isso que está na cabeça dele. E quais os desdobramentos? Olha, o que a gente tem visto é que, apesar da precificação maior no curto prazo de juros nos Estados Unidos, mesmo com a abertura também da taxa de 10 anos, a gente gosta muito de analisar a diferença entre períodos inflacionários e não inflacionários e os períodos no qual eles são inflacionários ou não inflacionários, como é que está o comportamento do ativo juro nos Estados Unidos. Porque em períodos onde o mundo é inflacionário e a taxa de juro real ainda se encontra muito baixa, como é o atual, é o melhor momento de fluxo para mercados emergentes, tá? Por quê? Porque os mercados emergentes, em sua maioria, são exportadores de commodities e as commodities elas respondem primeiro a esse ambiente inflacionário. E o juro real muito baixo ainda não é o suficiente para fazer com que os fluxos
de capitais se movam totalmente na direção dos Estados Unidos. O principal problema para mercados emergentes é o risco de recessão, né? E o risco de recessão deveria vir com você fez muito aperto da taxa de juro real e as pessoas precificarem que no próximo momento você vai ter recessão nos Estados Unidos. Aí sim é o momento que os fluxos de capitais se invertem. Então, nessa decisão de política monetária dos Estados Unidos que vai acontecer em março, a decisão de 50 ou 25, acho que deveria ser mais importante olha, se o Fed Fund tiver que ir a 4%, 5% para gerar o movimento de desinflação nos Estados Unidos, isso vai provocar uma recessão. E aí isso é pior para os mercados emergentes. Então, o efeito sobre a gente vai depender muito mais de como os agentes de mercado enxergam o ciclo total necessário por parte do Banco Central dos Estados Unidos. Então, à medida que os agentes começarem a enxergar que o ciclo total tem que ser maior, vai ser mais negativo. O que a gente tem enxergado, visto no curto prazo, é o seguinte: à medida que o Fed fica mais rock e precifica mais inflação, mais aumento de juro curto, o mercado tem, na verdade, trazido o orçamento total para mais próximo e não tem ampliado o orçamento total, tá? Então, talvez seja melhor um movimento mais rock por parte do Banco Central dos Estados Unidos, subindo 50 bips, e se o mercado continuar nessa precificação de que, olha, não, o meu ajuste total é de 200 bips, se ele fizer 50 já no primeiro momento, vai significar que ele faça menos à frente. E aí, se ele fizesse 25, fosse mais dove, e as pessoas começassem a enxergar um ciclo maior como necessário, acho que nesse cenário seria pior para emergente.